Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e dentro de um projeto de observarmos a astrologia de forma séria, profunda e como um caminho poderoso de autoconhecimento, hoje eu vou compartilhar contigo as sombras astrológicas dos signos de ar. Iniciemos pela sombra do signo de Gêmeos. Eu quero que você entenda que o objetivo dessa aula é percebermos aquilo que devemos ultrapassar das nossas limitações e percebermos também que, como essa é uma aula da sombra zodiacal de Gêmeos, eu vou estar abordando os aspectos a priori negativos do mesmo. E em outras aulas, em outras conversas, nós estaremos observando a beleza desse signo zodiacal, além de vários outros signos. Por exemplo, Gêmeos é a borboleta do zodíaco, que vai de flor em flor, experimentando, vivenciando e abrindo várias portas. Isso é altamente positivo por um lado. Podemos dizer que essa borboleta que a tudo vê é algo de luz. Mas ao mesmo tempo, essa borboleta zodiacal que de todas as flores busca algo, pode viver de maneira muito superficial. E essa já seria uma sombra geminiana. Além disso, quando nós observamos Gêmeos, nós vamos notar a criança irresponsável do zodíaco. Principalmente responsável no que se refere ao mundo material. Gêmeos, como é um signo de ar, por vezes ele vive no intelecto, na mente, no pensamento e observa pessoas de terra, principalmente, Touro, Virgem, Capricórnio, aquelas que trabalham muito, que dão duro. Gêmeos observa as mesmas de forma materialista, mas a alma geminiana vai lá e pede alguma coisa para alguém. E se essa pessoa não dá para a alma de Gêmeos, ela fica com os nervos à flor da pele. Acha que todos são materialistas, gananciosos, que só pensam em dinheiro. E isso é uma característica dessa alma. Por vezes, a pessoa de Gêmeos acredita que alguém, uma pessoa, um grupo de pessoas, a família, tem que suprir todas as necessidades dela, geminiana. Uma outra característica que eu tenho aqui em minha anotação é que Gêmeos ele pode conspirar com as pessoas próximas. Conspirar, respirar junto, mas conspirar, criar intrigas, criar fofocas. E essa conspiração vem de que por vezes a alma geminiana acha que alguém no mundo quer conspirar contra ela, alma geminiana. Ou seja, é uma pessoa muito desconfiada. E muito desconfiada a respeito de dar alguma coisa. A alma geminiana pode achar que sempre alguém quer tirar alguma coisa dela. Interessante isso, não é? Gêmeos como a sombra é uma pessoa oportunista, instável, por vezes incoerente, alguém que pode discursar sobre alguma coisa, apontando todos os detalhes e sendo a favor daquilo. Na próxima conversa, quando o assunto vem de novo à tona, ela discursa sobre a mesma situação, mas olhando de um outro ponto de vista e sendo favorável a esse ponto de vista e contra aquele que ela foi favorável num discurso anterior. Nós nem sempre temos consciência das nossas sombras. É interessante isso. Quando eu falo das mesmas, existem pessoas que acabam até dizendo, olha, eu não sou assim, mas na própria explicação nota-se que são. É claro que por vezes nós já ultrapassamos essa sombra. A sombra dos Gêmeos, por exemplo, é o nervosismo, a irritabilidade, de falar sozinho, de se mexer muito, esse nervo ou nervos à flor da pele. Mas na astrologia não é só o signo que nós vemos. Temos que ver o signo, o ascendente, a lua, principalmente esses três aspectos para falarmos do ser.
Mas Gêmeos aqui vem como uma pessoa que dificilmente conta os próprios segredos, mas gosta de invadir e de saber todos os segredos alheios. Inclusive, sempre a alma geminiana acha que alguém está escondendo alguma coisa dela. Uma outra característica é Gêmeos é um signo de ar, muito mental. Gêmeos, Libra, Aquário também. Então, por vezes, a alma geminiana, ela acredita que ela deve racionalizar os sentimentos. Gêmeos pode falar sobre o amor, falar sobre o romance, falar sobre as coisas mais lindas do mundo no que se refere a um filme romântico, a uma poesia, a uma música romântica, mas ele mesmo racionaliza tudo e dificilmente se mostra emocionalmente, porque ele não confia de abrir o coração. Ou até por vezes porque esse próprio ser tem essa racionalidade também. Uma outra característica também é que quando ele está convencido, ou ela está convencida, de que sabe mais sobre alguma coisa, pronto. Ninguém tira isso da cabeça de Gêmeos. Claro, a alma geminiana, ela consegue ver todas as situações de vários ângulos. Mas quando ela coloca na cabeça que aquele ângulo é o ângulo certo, dificilmente alguém tira isso da cabeça dessa pessoa, mesmo quando ela esteja errada. E o que é pior, ela, quando vai defender as próprias ideias, ela tem uma língua muito agressiva. Ela acaba sendo até uma pessoa ofensiva. E quando nós falamos para os Gêmeos assim, você falou em outro momento tal coisa, ele vai te ofender por vezes. E esse aspecto ofensivo dos Gêmeos, nem ele percebe que ele está dissimulando, que ele está mentindo. Normalmente, quando nós pegamos a sombra desses signos, sempre vem essa característica de que é um signo mentiroso. Mas a priori ele não tem consciência disso, de que não é exatamente a mentira, mas que ele vê uma situação de dois lados. Por vezes ele diz algo e por vezes ele diz uma outra coisa, porque ele vê assim. É o signo de dois caminhos, né? De dois caminhos. Agora, voltando à criança geminiana, né? Que é uma das coisas mais bonitas de se ver, é uma criança alegre, feliz. E a criança geminiana, ela se perde, ela desaparece quando tem uma relação com o dinheiro. A sombra geminiana aparece quando surgem as questões materiais. Inclusive, ela em vários momentos vai achar que tudo é dela, que situações que os outros têm são dela também. E se ela pede algo e uma pessoa nega isso para a sombra geminiana, pronto. Dificuldade de lidar com o lado material, dificuldade de lidar com contrariedades materiais também, dificuldade de lidar com tudo aquilo que é da matéria, da terra, percepção de muitas coisas ao mesmo tempo, mas na hora de se tomar uma decisão que você não volte mais atrás, se você é de Gêmeos, isso tira totalmente o brilho da alma geminiana, que tira totalmente o brilho. Bom, aqui nas minhas anotações eu tenho a necessidade de você que é, ou se você conhece alguém de Gêmeos, de você expressar mais os teus sentimentos, de por algumas vezes receber ordens, porque Gêmeos detesta que os outros mandem ele fazer alguma coisa, de evitar se envolver em discussões na qual não é chamado, e perceber que às vezes num diálogo, numa discussão, num debate, existem pessoas que são especialistas em algumas coisas, pessoas que foram realmente fundo em alguma coisa e não têm uma visão às vezes superficial de Gêmeos, que é até interessante. Eu tinha um terapeuta, o André Marchevich, que ele falava muito isso para mim. Ele falava, Tavinho, às vezes coisas muito profundas, coisas muito para valer, são muito cansativas, são muito chatas.
Às vezes é bacana a gente viver com uma certa superficialidade algumas situações. E é isso que Gêmeos vem trazer para o mundo, que é essa compreensão de tudo, mas às vezes de forma superficial, porque a ideia da luz geminiana é isso, é se interessar por tudo, é falar, gesticular, apontar os prós, os contras, é conversar, é intermediar, é racionalizar, é se relacionar com tudo que está à sua volta também. Agora, tomar uma decisão, isso é difícil para Gêmeos. E quando se faz necessário tomar uma decisão em algo que os Gêmeos não têm certeza, que Gêmeos não têm confiança, aí surge essa criança manhosa, que chora, que grita, que esperneia em relação a tudo. E isso é algo que é bacana se você que é de Gêmeos ultrapassar. Lembre que nas sombras tem muita força. A sombra é o nosso bicho, é aquilo que nós escondemos aos outros, dos outros ou do mundo. Essa criança manhosa que chora, que grita, que esperneia, ela tem um lado muito bacana, ela tem um lado muito positivo quando você toma consciência disso e põe a criança para brincar com as coisas do mundo, para se divertir, para fluir, para levar mais leve a relação dela com o mundo.